Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração. Ouça agora a palavra amiga com o pastor Arantes. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é chamado Livro dos Milagres. Livro onde Deus deixou registrado pelo Espírito Santo milagres e coisas e verdades espirituais. E nós vamos falar sobre os apóstolos. Eu comentei agora há pouco que eu não sou contra você, pastor, pregador, preparar a mensagem, não. Eu mesmo preparei a mensagem aqui, ó, como vivi os convertidos, está até marcado aqui. E na hora de pregar, saiu aqui, no outro texto. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Então vamos obedecer o Espírito Santo e falar o que está escrito aqui. Atos capítulo 5, no versículo 12. Os apóstolos fazem muitos milagres. Vamos ler a Escritura. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Na verdade, os apóstolos de Jesus, aqueles 12 que andavam com ele, eles foram os primeiros homens, os primeiros pregadores que realmente viveram os milagres maiores, porque eles andaram com Jesus durante 3 anos. E eles viram, ouviram, e eles viram Jesus operar coisas extraordinárias. Por exemplo, ele curou o filho da viúva de Naim. Ele curou o cego de Jericó. Ele ressuscitou Lázaro da morte. Ele curou o gadareno, aquele endemoniado gerazeno, chamado gadareno. Ele curou ali no tanque de Betesda, um cego no tanque de Betesda. Ele curou os 10 leprosos. E ele curou paralíticos. Quem não se lembra daquele paralítico que descer do telhado da casa e Jesus colocou a mão sobre ele e curou ele? Então Jesus fez coisas que até então homem algum tinha feito. Então, não se podia dizer que Jesus não tinha o poder de Deus. Por quê? Porque Jesus falava, eu sou filho de Deus, enviado do Pai e o Salvador do mundo. Aquilo causava uma confusão na mente das pessoas que estavam perto dele. Por quê? Porque Jesus era judeu, ele vivia no meio do povo judaico, e ali tinha as irmãs dele, tem os irmãos carnais dele. Tem pessoa que não entende isso. Jesus tinha irmãos carnais. Jesus tinha irmãs carnais. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque não lê a Escritura, não presta atenção na Bíblia.
E Jesus, o próprio Deus deixou claro que a sombra do Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve Jesus, sem a participação do homem, do pai José. Maria era mãe de Jesus, é mãe de Jesus, e o pai não era José, o pai era o próprio Deus. O próprio Deus enviou do céu a unção do Espírito Santo e fez nascer no ventre da Virgem Maria a pessoa de Jesus Cristo. Então ele nasceu de Maria, sim, mas ele veio de Deus. E muitas vezes ele disse assim, eu vim de meu pai e eu vou voltar para meu pai. Quantas vezes Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para a casa do meu pai, voltarei para vós outro e vos levarei comigo. Isto é revelação, isso não é pregação, isso não é ensino, não é doutrina, isso é espiritualidade, isso é revelação. Só o Espírito Santo pode ensinar para mim, para você, isso que eu estou falando, mostrar para você. Ninguém pode te mostrar isso não. Só o Espírito Santo pode mostrar para você o que eu estou falando. Só o Espírito Santo pode falar no seu coração aquilo que eu estou falando agora. Então, Jesus nasceu da Virgem Maria. E ele morreu e ressuscitou e voltou para Deus o Pai. E depois que Jesus nasceu e cresceu, Maria coabitou com José normalmente e teve outros irmãos e outras irmãs carnais, embora algumas religiões não admitem isso. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. E os apóstolos que andavam com ele ficaram ali 3 anos ao lado do mestre, aprendendo com o mestre como fazer a obra de Deus. Então, os apóstolos andaram com Jesus o tempo todo para aprender a fazer a obra de Deus. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pela mão dos apóstolos e costumavam tudo reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Havia um lugar que eles se reuniam. E a Bíblia diz que crescia mais e mais a multidão, tanto homens como mulheres, e eram ajuntados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Preste atenção nesse detalhe. A pregação era tão forte, tão poderosa, a unção era tão verdadeira, que a sombra de Pedro, até a sombra do apóstolo Pedro curava. Não só a pregação, não só o toque das mãos, até a sombra quando ele passava. As pessoas colocavam as pessoas perto para que a sombra de Pedro passasse e eles eram curados. Até a sombra do apóstolo Pedro curava. A igreja hoje está tão doente que nem gritando o doente é curado. Nem gritando, esperneando, o doente não é curado. Por quê? Porque 2000 anos se passaram. Houve um tempo de distanciamento da espiritualidade de Deus. Os apóstolos viviam 24 horas por dia, na presença de Deus. Eles andavam de manhã, tarde e noite e madrugada com o Senhor. Hoje, os
tais apóstolos, ou pregadores, ou pastores, ou seja, quem for que estiver pregando o evangelho, qual é a conduta deles hoje? Será que é a mesma dos apóstolos? Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Orando com o Pastor Arantes. Um beijo no coração.